Eu vou falar nessa manhã, sobre algumas condições que Jesus deixou, e deixou muito claro, muito nítido, sobre a questão de você ser um discípulo. Há condições. A Bíblia, em seus 66 livros, por diversas vezes, põe condições em determinadas situações. Olha só, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, essa é a condição, se. Então virão sobre ti todas essas bênçãos. Olha outra condição, quem crê será salvo. Não é todo mundo que vai ser salvo, a condição é quem crê. Aí eu posso falar de diversas condições aqui. E isso é muito claro para nós, até na vida comum, na nossa vida material. Por exemplo, para você cursar uma faculdade, há condições. Não é assim, eu decidi, vou procurar uma faculdade, queria me inscrever aqui, quando é que abre as inscrições? Opa, não é assim não. Qual é a condição? Primeira condição, ter terminado o ensino fundamental. Segunda condição, ter terminado o ensino médio. Terceira condição, ter feito o vestibular. Quarta condição, ter sido aprovado, e aí sim, você entra numa faculdade. Qual é a condição para ser um advogado? Eu fiz a faculdade de Direito. Você não é advogado por ter feito uma faculdade de Direito. Você é bacharel em Direito. Advogado, a condição tem que fazer a prova da ordem, a prova da OAB e ser aprovado. Essa é a condição. Aí sim, você pode advogar. Você é efetivamente um advogado credenciado. Qual é a condição, por exemplo, para eu trocar de faixa numa arte marcial? Não é chegar para o mestre lá e falar, olha só, eu já estou aqui há 3 anos nessa mesma faixa roxa, eu acho que mês que vem eu não posso usar a faixa marrom, não? Não é assim. Qual é a condição? Vai ter que passar por algum exame, por algum teste, vai ter que fazer algum catar, alguma coisa. Tem condições. Qual é a condição, por exemplo, para você tirar a sua CNH? Não é simplesmente, eu vou procurar o Detran, como é que eu faço? Eu quero tirar a minha CNH, já tirei a minha carteira, o RG. Qual é a condição? Não, tem condições. Primeira condição, você vai procurar uma autoescola. E a autoescola vai dizer para você quais são as condições para te levar para o teste. Você vai ter que fazer tantas aulas práticas, tantas aulas teóricas, para depois você fazer a prova e, se for aprovado, você ter a sua CNH. E assim vai. Qual é a condição para eu ser piloto de helicóptero? Rapaz, eu sempre joguei videogame, eu pilotava helicóptero ali e tal, no videogame é tranquilo, me ensina que eu aprendo. Não é assim não, você tem que ter não sei quantas horas de voo, fazer um curso para depois ser aprovado como piloto de helicóptero, e assim eu poderia citar diversas outras situações onde há condições. E eu vou usar 2 textos aqui. O primeiro é só para contextualizar, que está em Mateus 16, 21 ao 23. Eu preciso correr um pouco por causa do tempo, então vamos lá. Mateus 16, 21 ao 23, esse é o contexto do segundo texto que vem logo em seguida. Diz assim, desde então, começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas. Veja, Jesus diz, eu preciso ir para padecer. Quem está falando isso aqui é o Deus encarnado, é aquele que se fez homem, que se humilhou até a morte e morte de cruz. E continuando ele diz, padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas. Todos esses aí vão me fazer padecer, vão me causar males. Jesus está consciente do que ele vai passar. E veja, ele sempre nos deu consciência do que também passaríamos. No mundo tereis o quê? Mas o crente hoje vem porque é só vitória. É só vitória. É só vitória. Aí esse que é só vitória, só vitória, só vitória. Quando ele leva a primeira banda, ele já fica receoso e desiste. Porque o evangelho, quando você entra, é para lutar contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ser cristão não é fácil. Quem disse que era fácil enganou você. O próprio Jesus falou para Paulo,
orientando Ananias, que foi visitar Paulo quando estava cego. Ele disse: vai lá, Ananias, porque aquele homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos reis e dos filhos de Israel. E eu já revelei a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Paulo entrou consciente no Evangelho. Pedro foi conscientizado também. Jesus falou: Pedro, hoje tu és novo, vai para onde você quer. Dias virão, Pedro, em que você será preso, manietado e levado diante de tribunais e homens que você não vai querer estar. Todos eles foram conscientes. Mas muitas vezes entramos no Evangelho, entramos na igreja de Cristo, e quando eu falo igreja, não estou falando de denominação, mas a denominação é uma parte da igreja que está espalhada em todo o mundo. E muitas vezes as pessoas entram por emocionalismo, eles não compreenderam a palavra, eles não entenderam e falaram: é isso que eu quero para a minha vida. Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Senhor. O Evangelho é o caminho. A cruz foi a resposta de Deus para este mundo perdido, e eu quero entrar por este caminho. Ele vem porque ele está com um problema e ele quer resolver. Vem porque o casamento está quase indo embora, acabando, e ele descobriu que lá pode orar e o casamento dele melhorar. Muitas vezes isso até ajuda a pessoa, eu sei disso, né? Jesus Cristo deu uma vitória em algum problema seu, e ali você fica na igreja. Só que veja, e quando tiver outro problema e ele não te der vitória, e se acontecer o segundo e a vitória também não chegar, até quando você ficará? Para você ficar no Evangelho, tem que compreender muito bem as condições desse Evangelho. Continuando nesse texto introdutório e contextual, Jesus diz: e ser morto, vou padecer, e vou ser morto. Até aqui, veja, é só vitória. Sim, seria. O que ele passou foi vitória para mim, vitória para você. Mas ele teve que pagar um alto preço, preço de sangue, preço da humilhação, preço de ser enxovalhado, de ser acusado de coisas que não fez. Mas ele disse: e ressuscitar ao terceiro dia. Quero apenas fazer um fechamento até aqui e continuar o texto dizendo o seguinte: Jesus disse: eu vou a Jerusalém, porque eu vou padecer dos principais dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Eu vou ser morto por eles. Aí Jesus: mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, até aqui: não importa o que você passar, no final a vitória está garantida. Jesus disse: eles vão me bater, vão me fazer padecer, sofrer, vão me matar, mas no final eu vou ressuscitar, eu terei a vitória. Assim é a vida do crente. Passa o que passe aqui, no final você terá a vitória. Sempre. Porque quem está com Cristo não perde a guerra. Você pode perder uma batalha, vai continuar lutando. A guerra sempre será vencida, porque um dos nomes de Deus em hebraico, Yahvé ou Jeová, vamos falar Jeová, porque todos conhecem como Jeová, Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos. Ele diz: minha é a guerra. Essa guerra é dele. É a guerra espiritual, e já está decretada que nós vamos vencer. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pronto, ninguém muda isso. Então ele diz aos discípulos: vou padecer, vou morrer, mas vou vencer. Só que mesmo dizendo isso, um discípulo, e aí a gente pode trazer isso para a época de hoje, ver que tem uma similaridade imensa. Veja, Pedro, com a maior das boas intenções, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: você já imaginou Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que levantava paralíticos, ressuscitava mortos, fazia cego enxergar e tudo mais que ele fez, sendo chamado num canto: chega aí, Jesus, chega aí. E Pedro falando para ele: para com isso, rapaz, que história é essa? Eu, hein? Não. É isso, é como se Pedro dissesse o que muitos dizem hoje: eu não aceito isso não aceito isso não. Pedro então começa a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. É como se Pedro dissesse: para com essa história, Senhor, tenha compaixão de ti.
Você não vai passar por isso, não. E ele continua, de modo nenhum. Na língua grega, há duas palavras em grego, uma é u. Quando você falar u, a letra u é o som, né? Escrito em grego são outras letras. U é não. E tem uma outra palavra em grego que é mé. Lembra do mussum? Mas não é aquele mé. Mé é o não, que é usado para verbos no subjuntivo na língua grega. O u é usado para verbos no indicativo. Mas quando junta os dois, o mé não é um simples não, é um não categórico, é um não enfático, exatamente como está traduzido aí. O mé, Pedro diz, de modo algum, sem chance, no way. Nisso não vai te acontecer, Senhor. Não, é isso que Pedro está dizendo. Não, de modo nenhum, jamais. Pedro está como que defendendo, não, o Senhor não vai passar por isso. Não faça isso. Continuando, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus escutou tudo quietinho, só lambada, só ali, Pedro repreendendo. Imagine Jesus, né? Aqui eu estou parafraseando o texto, e vou fazê-lo aqui de novo. Imagine Jesus olhando para ele e falando assim, acabou? Terminou, Pedro, de falar? Posso falar agora? Terminou o que você tinha para falar? Posso falar? Posso? Ok. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, eita que aqui muitos já teriam se desviado. Muitos já teriam se desviado. Tu imagine. Irmão, você está errado. Pastor Elcemar, eu estava numa reunião e o irmão, o pastor Alvi, disse que eu estava errado na frente de todo mundo. Magoei. Eu estou saindo da IERC, da igreja, do evangelho, do caminho do céu. Enfim, irmãos, a gente já está saturado de falar desse mimimi. Crente que entendeu o evangelho, ele não tem mais essas coisas, não. Pode levar uma pancada, uma lambada. Pá! Pedro levou essa pancada para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Então, é de Deus que eu sofra, é de Deus que eu morra, é de Deus que eu ressuscite. Você não compreende isso. Pedro não tinha ideia de que a ideia que ele estava dando para Jesus não era dele. Ele tinha a maior das boas intenções, mas ele foi repreendido por Jesus Cristo. Então Pedro repreendeu a Jesus, agora Jesus vai repreender a Pedro. Mas só as que são dos homens. E aí, na sequência, é o texto que vou usar agora para fechar com essa pregação. Contextualizei. Mediante a isso que Pedro fez, Senhor, não faça isso contigo, isso não vai te acontecer, tem misericórdia de ti, tem compaixão de ti, jamais, Senhor, não. Mediante ao que Pedro fez, Jesus reúne os discípulos, já estão ali com ele, e agora vai deixar de falar só para Pedro, e vai falar para todos, e diz, então, versículo 24 ao 26 agora. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Veja que é isso que hoje o falso evangelho tenta dar às pessoas, atrair as pessoas. É campanha de tudo quanto é coisa, são promessas mirabolantes. Cada vez que você abre o Face ou o Instagram, tem lá, ei, você que está lendo essa mensagem, olha,
A pessoa que está lendo essa mensagem vai ganhar uma casa ainda esse ano. E o crente vai lá e diz, amém, eu creio, vai ganhar nada. Olha, quem está vendo assim, diz amém, eu estou sentindo no coração que você vai ter um carro zero, um carro novo esse ano. Amém, eu creio. Você vai lá, 1.000 e tantas pessoas, 2.000, 5.000 falando. As pessoas tentam atrair, é por isso que não permanecem no Evangelho. Eles não vêm com a palavra da cruz. Eles não vêm com a palavra do arrependimento. Eles vêm com as promoções. Eles vêm porque ofereceram alguma coisa a ele, como algumas vezes já disse aqui. A igreja virou organizações Tabajara. Todos os seus problemas acabaram. Você veio para a igreja, você veio para Jesus, se você ganha salário mínimo, teu salário vai dobrar. Foi muito oportuno o que o André falou aqui, e a aula do pastor Luiz Cláudio corrobora com essa pregação que estou fazendo agora. Porque aquele que quiser salvar, então Jesus vem, continua. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Olha essa realidade aqui. Perder a alma. Não se está falando aqui de morrer apenas, não. O corpo humano. Há uma profecia para ele, que diz, és pó, isso aqui, és pó, e ao pó tornarás. Mas aqui dentro, há uma alma, que é o sopro de Deus. Quando Deus criou o ser humano, Adão, que veio do hebraico, Adão, ser humano, homem, que se tornou o nome próprio. Adão veio da Adamá, na língua hebraica está lá. Soprou o Senhor, Deus no homem, o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. O ser humano, amanhã, na aula de Antigo Testamento, vamos abordar muitas coisas dessa natureza, muitas, porque é Antigo Testamento avançado. O ser humano é o único ser no planeta que raciocina, que pensa, que indaga, que faz pergunta, que pesa as coisas, que toma uma decisão avaliando racionalmente o que é melhor ou o que é pior. Porque Deus colocou isso nele. E Jesus disse, pessoas perdem a alma, ganham o mundo inteiro e perdem a alma. Você já parou para pensar nisso? Para onde vai a sua alma na eternidade? Eu não estou falando só de pessoas que ainda não fazem parte da igreja de Cristo, não. Para você que faz parte, porque há muitas pessoas dentro das igrejas, eles vão todos os cultos, eles não faltam um, eles até são membros da igreja, mas eles não passaram pelo processo da conversão ainda. A igreja que vai subir é uma igreja de convertidos, e conversão é mudança de vida, mudança de valores. Quem se converte, muda. Os valores mudam na vida de um convertido. A velha natureza fica para trás. E aí encerra o que dará o homem em recompensa pela sua alma. Então aqui Jesus falou sobre 3 coisas. Quem quiser vir após mim, se alguém quiser, perceba logo que Jesus disse assim, se alguém quiser, ninguém é obrigado a vir, não. Não se sinta constrangido a vir a mim, mas se alguém quiser vir após mim, se quiser andar comigo, se quiser dizer que é meu discípulo, primeira condição, tem que negar a si mesmo. Segunda condição, tem que pegar a sua cruz. E terceira condição, segui-lo incondicionalmente. Veja o que o texto diz. Aqui, Jesus diz algo. A quem? Quem diz algo a alguém. Objeto direto e objeto indireto. Qual é a mensagem? Direcionada a quem? Aos seus discípulos. Você que é discípulo, nós que nos consideramos discípulos, essa mensagem é direcionada a nós. E aos outros, é também, porque ele diz, se alguém quiser, você que hoje decidir caminhar com Cristo, as condições para você são essas. Não se iluda com promessas mirabolantes. Não se iluda com promessas que jamais se cumprirão. Olhe para as promessas bíblicas, essas se cumprirão. Então essas 3 condições, renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir. Foi isso que ele disse, e disse para quem? Para os discípulos.
Não tenho tempo para abordar tudo aqui, mas vamos lá. Biblicamente falando, você vê que a renúncia é a primeira coisa a ser pedida. Nós vamos encontrar pessoas na Bíblia que, ao fazerem parte do chamamento de Deus, eles tiveram de renunciar e renunciaram prontamente. Abraão renunciou sua terra, renunciou sua parentela. E por causa da renúncia de Abraão, está aí o povo de Israel. E por causa do povo de Israel, nasceu Jesus Cristo. E por Jesus Cristo está a igreja aí. E todo aquele que nele crê será salvo. Tudo começou com a decisão de um Deus que chamou um homem que decidiu renunciar. Renuncie para seguir a Jesus Cristo. Renuncie o que você precisa renunciar. E eu não posso, nem devo, colocar uma lista aqui, até por conta do tempo. Pense em Moisés. Moisés renunciou o luxo do Egito, renunciou os galões que ele tinha no ombro no Egito, renunciou o palácio, tudo que ele tinha lá, renunciou por quê? Para viver as areias escaldantes do deserto, para guiar o povo de Israel rumo à terra prometida. Um homem teve que renunciar. Para você andar com Deus, para você fazer a obra de Deus, para você estar na presença de Deus, é preciso a primeira coisa, renúncia. Renunciar aquilo que muitas vezes eu quero, eu desejo, mas por Ele eu renuncio. Paulo renunciou ao farisaísmo. Agora escute, olha isso aqui como é sério. Paulo era fariseu. Fariseu era um dos segmentos religiosos da época. Paulo não se prendeu à sua religião. Paulo, ou Saulo, quem és, Senhor? Por que me persegues? Duro és para ti recalcitrares contra os aguilhões. Paulo diz, o que devo fazer, Senhor? Entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. O encontro que Paulo ou Saulo teve em Damasco o levou à renúncia. Paulo deixou de ser fariseu. Paulo não colocou no coração, eu já tenho a minha religião. Religião não salva, religião não te leva a Deus. Pregamos aqui insistentemente, Jesus Cristo é o caminho, nós seguimos esse caminho. Então Paulo renunciou ao farisaísmo. E Jesus poderia continuar falando aqui de vários homens e mulheres que renunciaram. Jesus renunciou à sua glória, renunciou a si mesmo, se humilhou até morte de cruz. E Ele está chamando as pessoas para essa renúncia. É preciso que nós renunciemos para estarmos ante essa mesa, que é a mesa aqui da Santa Ceia, o símbolo do cálice, do vinho e do pão. Por que vamos participar disso hoje? Porque houve uma renúncia. Jesus Cristo renunciou à própria vida. Ele se entregou, Ele se fez maldito em nosso lugar. Como diz a Bíblia, Ele renunciou os céus, a sua glória, renunciou a adoração angelical, renunciou tudo para estar aqui, para que nós tivéssemos hoje o que nós temos, vida e vida com abundância. Há um hino muito conhecido, Ministério de Louvor já cantou muitas vezes esse hino, fabuloso. E é muito oportuno porque eu estou falando aqui. A quem tenho eu no céu além de ti. Você conhece? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor, eu estou disposto a morrer por ti. A gente canta, eu sei, irmãos, não é fácil. Eu estou disposto a morrer. Onde é que estão matando? Não é isso. Onde é que estão matando crente aí? Estou disposto a morrer. Rapaz, estou sabendo que no Afeganistão, se tu entrar com a Bíblia, tu é morto. Então é para lá que eu vou. Não é isso que eu estou falando. É que se chegar a situação, se chegar uma situação dramática, a tua fé é tão arraigada nele, que você vai até as últimas consequências. Porque você entendeu o Evangelho. Você entendeu que Ele morreu por ti. Quando Jesus diz aos discípulos, é preciso renunciar. Todos nós temos que renunciar a coisas. Todos nós temos que abrir mão de coisas. Pense naquilo que você tem que parar.
tem que mudar, tem que renunciar. Mas são meus amigos, é preciso renunciar. Se os teus amigos estão te levando para coisas que Deus não se agrada, renuncie. E renunciou por quê? Renunciei por ele. Não é porque o pastor mandou, a igreja não permite, não, é por ele. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu renuncio o caminho dos ímpios, eu renuncio a roda de escarnecedores, eu renuncio o caminho de pecadores, eu renuncio. Você começa a renunciar, é evangelho, é renúncia. A pergunta é, você está disposto a renunciar? Jesus nos chama a uma renúncia. O segundo ponto, ele diz, depois de você decidir renunciar, agora tome sobre si a sua cruz. Nós que hoje lemos essa palavra, para termos a mesma concepção que os discípulos tiveram na época em que Jesus falou com eles, temos que entender o que eles entendiam como cruz. A cruz hoje é um símbolo, carregamos no pescoço. Algumas igrejas têm a cruz, não tem problema. Virou símbolo do cristianismo. Mas cruz aqui, quando Jesus está falando, tome sobre si a sua cruz, ele está dizendo aos discípulos, estejam prontos para morrer. Cruz era para morrer, era para ser morto. Tome a sua cruz. Essa cruz sempre ia dar em algum lugar onde seria fincada e a pessoa pregada nela. Jesus está dizendo aos discípulos, estejam prontos para abrir mão da própria vida. E é por isso que ele diz, quem ganhar a sua vida, perdê-la, e quem perder por amor de mim, vai ganhá-la. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está falando de entrega, até mesmo da própria vida, se for preciso. E eu quero te mostrar isso. Nós temos que estar dispostos a lutar por essa fé. Os irmãos já viram que muitas vezes nós negociamos. As doutrinas de Deus não têm negociação. Veja. Nós temos vivido dias e passamos agora por eles. Isso vai sempre acontecer. Muitos aqui viram pastores orando e abrindo carnaval. Quantos aqui viram? Levante as mãos. Nós estamos abençoando aqui esse carnaval. Como, cara? Como? Estamos abençoando o carnaval. O carnaval não é uma festa maligna, não é nada disso. Vamos brincar. O cara de paletó, gravata com a Bíblia na mão. O que levou um homem desse a isso? Bom, algumas coisas podem ter acontecido e só Deus sabe. Esse cara pode ter sido ameaçado de morte, porque só assim para entender. Disseram para aquele pastor, se você não subir naquele carro e orar lá pelo bloco, pelo carnaval, a gente vai matar a tua mulher, teus filhos, incendiar a tua casa. O cara ali fez igual Pedro, não conheço ele, nem sei quem é ele. E foi lá e fez. Mas no geral não é isso que acontece. Daqui a pouco vem a Rede Globo entrevistando mais um casal de pastores, pastor e pastora, todo fantasiado. E aí, como é que vocês estão aqui? Vocês estão felizes? Vocês viram isso também? Que renúncia é essa, irmãos? Nós precisamos voltar ao cristianismo. Precisamos subir patamares espirituais. Não há negociação. Quem é santo, faça justiça ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Segundo ponto é, esteja pronto para morrer, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero que você assista esse vídeo. É um vídeo curto. Esse vídeo já tem muitos anos. A imagem não é tão nítida, mas o mais importante é a voz. Um pastor honrado, um pastor sério, pregando
nos Gideões, quando ainda também era sério, desculpe-me essa abordagem aqui, quando ainda não tinha o que nós vemos hoje. Esse pastor deu esse testemunho do que acontecia em 1959 em Cuba, no regime de Fidel Castro. Você vai ver na prática essa palavra se cumprindo aqui. Se puderem colocar o vídeo agora, por favor. O mais importante dele quando Fidel é o som. Castro depois botou para fora o presidente da República, Fulgêncio Batista, e assumiu o controle desde Serra Maestra. Chegou em La Habana, a capital de Cuba, ele mandou matar todos os pastores evangélicos e todos os evangelistas. E ali tinha um homem chamado Pastor Hernández. Um dia eu vou chegar no céu, depois de beijar e abraçar Jesus, eu quero beijar e abraçar Hernández, a esposa dele e os filhos dele. E Fidel Castro chamou Hernández e disse: "Usted é um predicador de mentira. Você é um pregador de mentira. Usted nega a este impostor Jesucristo por la morte ahorita mesmo. Ou você nega a esse impostor Jesus, ou vai morrer agora mesmo. Usted, tus hijas, tu mujer, toda a sua cadeia." E no outro dia pela manhã, quando o sol nasceu, veio um oficial com pelotão, colocou a baioneta nas costas de Hernández, empurrou ele contra a janela da cadeia. E quando Hernández chegou ali naquela janela, ele viu a filhinha dele de 3 anos, com as mãozinhas amarradas atrás, uma venda nos olhos. E o oficial disse: "Nega a este impostor Jesucristo por la muerte de su hija." Ou nega Jesus ou morre sua filha. E na frente daquela criança de 3 anos, estava um pelotão com um fuzil apontando para ela. E Hernández olhando para sua filhinha de 3 anos de idade, que não sabia o que estava acontecendo, inocente, com os olhos vendados. Desde aquela janela da prisão, ele olhou lá de cima e fez: "Estou seguindo a Jesucristo deste caminho e eu não desisto. Estou seguindo a Jesucristo, atrás no vuelvo, no vuelvo." E eles metralharam aquela criança e colocaram de 5 anos e disseram: "Nega a Jesucristo por la muerte de sua hija." E ele olhou para sua filhinha de 5 anos: "Estou seguindo a Jesucristo, camino e eu não desisto. Estou seguindo." E eles metralharam aquela criança, colocaram a sua esposa, e ele disse: "Jesus, eu não aguento, Senhor. Eu não tenho força, Senhor. Minha esposa não, Senhor. Oh, meu Jesus, eu não posso, Senhor." E a esposa ouviu e disse: "Hernández, mi amado, não lo negues, não lo negues, não lo negues." E ele:
estoy siguiendo a Jesús. De este camino eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, mas não vou nunca chamar. Ele disse, metralharam a esposa dele, e aí eles levaram ele até aquele El Paredón e colocaram a venda nos olhos dele, e ele disse, la venda não ponga la venda em mis ojos. E eu quero mirar o Senhor Jesus em seus ojos. Négalo, négale. Estou seguindo. Isso é fato. Em 1959, Fidel Castro baixa um edito, como Nabucodonosor baixou, de matar todos os pastores evangelistas, e esse foi um dos pastores, que teve uma filha de 3 anos e um menino de 5 fuzilados, e depois a esposa, e depois ele. E quando lhe vendaram os olhos, ele disse, não, tirem a venda, porque eu quero mirar nos olhos do Senhor Jesus. Não precisam cobrir as minhas vistas. Nós vivemos em um país que não tem isso. O evangelho aqui é fácil. O evangelho aqui no Brasil é mamão com açúcar. Aprenda a dizer não. Vamos lá, não. Quer participar? Não. Quer fazer com a gente? Não. Quer experimentar? Não. Não, não e não. E por que não? Por amor a Ele eu digo não, porque eu sou discípulo dEle. Mas deixe-me fechar aqui. Quando Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. Veja 2 textos contundentes, Mateus 10:38. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O crente só quer vitória, só quer vitória, só quer vitória. Se ele tem um problema, Deus tem que se virar para resolver a encrenca dele. Porque se não resolver, ele sai. Ele vai embora. Como se ele dissesse para Deus assim, eu até ia para esse céu aí que o senhor queria. Só que agora, não vou mais. Toma xarope, não vou mais. Não vai ter a minha ilustre presença aí. É como se dissesse isso para Deus. Porque estamos vivendo num país chamado Brasil, que não tem uma perseguição como essa, mas que está totalmente alastrado nesse país, pregações heréticas, falsas, um evangelho que não é bíblico, um evangelho de show, um evangelho que não se prega renúncia, que não se prega arrependimento, onde as pessoas apenas se sentem membros de uma igreja, mas quando tem de testemunhar da sua fé, e se for até para perder alguma coisa, ele pensa 2 vezes. Como diante de Jô Soares, o grupo Catedral capitulou algumas vezes, e nem existe mais. O segundo texto, Lucas 14:27, Jesus diz, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você está entendendo? Sem renúncia, sem tomar a sua cruz, eu estou disposto a ir até as últimas consequências por Jesus Cristo. Ele foi por mim.
e sem segui-lo. Jesus diz, você não pode, é Ele quem está falando, não é a igreja, não é o pastor Carlos Anselmo, não é uma denominação, é Ele quem está falando. Se você e eu, se nós não renunciarmos, se nós não tomarmos a nossa cruz e se nós não seguirmos, nós não podemos. Você não pode ser discípulo dele. É ele quem está dizendo isso. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. O que tem de embaraçado, o que está embaraçando a sua vida, deixa esse embaraço para lá, se livra disso, deixa essa coisa para lá, renuncia. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Abandona uma vida de pecado, abandona práticas erradas, abandona, não é porque você está na igreja não, é porque Ele quer você como discípulo, e discípulo tem que abandonar. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. É isso que nós devemos fazer, suportar a cruz. E por último, Misael Lobo pode subir aqui. Ele disse, siga-me. E segui-lo é andar em suas pisadas, é perdoar como ele perdoou. Sim, vamos perdoar, temos que perdoar. O exato momento de Deus perdoar alguém é o exato momento da pessoa se arrepender. Mas olha o que a Bíblia diz acerca do arrependimento. Aquele que confessa, não é só quem confessa, é aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Isso é renúncia. Confessar e deixar. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais andar dessa forma. Eu reconheço que estou errado, eu confesso e eu deixo a partir de agora. Aquele que confessa e deixa, andar, seguir após ele, é amar como ele amou, como amou a mulher do fluxo, como amou a mulher adúltera de João 8, onde estão os teus acusadores, mas que também não deixou de dizer para ela, vai em paz e não peques mais, não peques mais. Quer ser discípulo de Jesus, saia de uma vida de pecado, abandona. Não importa qual é a sua condição social, qual é o seu círculo de amigos. Você se converteu, você agora é comprado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é diferente, você é discípulo dele, e discípulo anda na luz como ele andou. Andar após ele é cuidar como ele cuidou. E isso a gente tem que fazer e vamos continuar a fazer. Como cuidar como ele cuidou? Pedro negou 3 vezes, Jesus foi cuidar dele. Jesus não escorraçou não, foi lá cuidar dele. Pedro, tu me amas. E Jesus trouxe Pedro de volta. Você errou, você pecou, isso não é motivo para você sair da igreja, para você ir embora, para você abandonar a fé. Ele cuida de você, a igreja também está aqui para cuidar de você. Estamos nessa rota, estamos nesse caminho. Ele cuidou de Davi, ele cuidou de Elias na caverna. E nós temos que andar por esse mesmo caminho. Mas não é só isso. Ir após ele é pregar como ele pregou. Ir após ele é ensinar o que ele ensinou. Ir após ele é resistir como ele resistiu. E ir após ele é chegar ao fim da caminhada como ele chegou. E para chegar até o fim da caminhada, o último texto que cito aqui, chega ao fim da caminhada quem consegue fazer o que Paulo fez. Michel Diaconal pode vir. Combati o bom combate. Vida de crente é combate. Acabei a minha carreira e guardei a fé. É isso, temos que chegar no final com esta fé, como o pastor Hernandes chegou, mesmo perdendo a sua família.
Temos que estar dispostos a ir até as últimas consequências pela fé no nome de Jesus Cristo. Foi isso que Paulo disse quando Ágabo amarrou seus pés e disse ao povo que estava ali: assim diz o Senhor ao dono desta cinta, se ele for a Jerusalém. E a igreja chorava, os irmãos que estavam ali choravam e disseram: Paulo não vá, Paulo não vá, Paulo não vá. Paulo se volta para eles e diz: por que chorais, magoando-me o coração? Eu estou pronto, não só a ser amarrado e preso, mas a ser morto pelo nome dele. É exatamente isso. Se um tempo chegar neste país, como já chegou em Cuba, como já chegou na Síria, no Afeganistão, no Irã, na Coreia do Norte e em tantos outros países chamados a cortina de ferro, se um dia chegar nesse país aqui, nós temos que estar prontos. Mas escute, mais uma vez eu digo, nós vivemos num país fácil de ser cristão. Aqui não tem perseguição. Aqui não tem ninguém ameaçando a tua família ainda. Aqui neste país chamado Brasil, renuncie, só diga não aquilo que você sabe que Deus rejeita. Diga não. Aqui é fácil do que os outros países que nós conhecemos. E por que as pessoas não permanecem? Aí eu volto à tecla, porque eles não estão acostumados a ouvir o evangelho que se enraiza e transforma a vida dele. Ele aprendeu história da carochinha, ele aprendeu frases, está amarrado. Quem te ensinou essa porcaria? O crente está repreendido. Eu não aceito. Eu não recebo, eu não concebo, eu não placebo. Placebo é brincadeira. Veja como Jesus resistiu a Satanás. Não foi com essas frasezinhas bestas e fúteis. Jesus resistiu na palavra. E hoje, o que nós temos nesse país? Crentes que não sabem o beabá da Bíblia. Não conhecem a palavra, não leem, não estudam, são crentes nominais. Eu sei que essa palavra é dura, mas receba isso, crente nominal. Que se fizer uma pergunta das mais simples, ele não sabe, mas ele diz que crê na palavra que ele nem conhece, na palavra que ele nem procura conhecer, na palavra que na sua igreja tem uma escola bíblica dominical de 9 às 10, mas ele diz que não consegue acordar 9 horas para estar aqui na EBD. Como assim, crente de Maré Desci? Muitos de nós aqui, sabe disso. Você que é esportista, corrida na Lagoa, vai ser de 7 às 9. 5h30, teu celular já está despertando, para tu estar na Lagoa correndo, dia de domingo. E na EBD, você não vem, por que não vem? É preciso parar e pensar. Eu preciso começar a renunciar realmente. Eu vou tomar a minha cruz e eu vou segui-lo, andar na íntegra. E segui-lo vai passar às vezes pela cuspida na cara, porque ele foi cuspido. Vai passar pela traição de Judas. Você vai ser traído? Pode. Vai passar pelas negativas de Pedro? Pode. Vai passar por dores como a crucificação, pela agonia do Getsemane. Vai passar, mas você está no caminho ali. E ele diz: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos.